Num passado muito distante, um mundo estranho e violento, dominado pela força. Arnold Schwarzenegger é Conan, o Bárbaro. Sessão da tarde. Hoje, depois de Brega e Chique. A educação, a cultura, a ciência e a ecologia no Brasil estão comemorando 10 anos de Fundação Roberto Marinho. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O governo mantém o reajuste do funcionalismo federal. 2 medidas provisórias sobre os salários devem chegar hoje ao Congresso. Um piloto faz um pouso de emergência numa rodovia em São Paulo. O avião terminou batendo num caminhão, mas não houve feridos. Um franco-atirador mata 14 mulheres numa universidade do Canadá. Os militares rebeldes das Filipinas abandonam a luta e voltam aos quartéis. O Brasil na Copa da Itália. A seleção vai jogar na cidade de Turim. O Jornal Hoje começa agora. O governo deve mandar ainda hoje ao Congresso as 2 medidas provisórias que reajustam os salários do funcionalismo público. O governo poderá tirar uma edição extra do Diário Oficial para que as medidas sejam publicadas, porque amanhã é feriado em Brasília. Os aumentos são os seguintes. Em dezembro, os servidores recebem a primeira parcela de reposição salarial reivindicada por eles, de 10,7% e mais a inflação de novembro, o que dá um total de 49,09%. Em janeiro, na database dos servidores, os salários serão reajustados de acordo com a política salarial. Além disso, serão incorporados aos salários os 26,06% de perda com o Plano Bresser. E os servidores ainda recebem a segunda parcela de reposição salarial de 10,7%. Supondo que a inflação de dezembro seja de 42%, como calcula o Ministério do Trabalho, o aumento dos servidores em janeiro será de 118%. Segundo a ministra do Trabalho, Doroteia Werneck, com todos esses aumentos, os salários dos servidores ficam zerados em relação à inflação deste ano, de 1989. E assim, o governo Sarney deixa a casa arrumada antes de sair. Só que essa decisão ainda está provocando polêmica. O líder do governo na Câmara, o deputado Luiz Roberto Ponte, que ontem pediu para suspender a edição das medidas provisórias por 24 horas, disse hoje que vai continuar pedindo o adiamento dessa decisão. Ele disse que ainda não está convencido de que o governo pode suportar todos esses aumentos na folha de pagamento. Isso pode implicar, primeiro, numa despesa que esteja além das possibilidades do Tesouro, a menos que se faça emissão. E eu acho que nós não podemos deixar esse ônus para o futuro presidente. Eu sugeri ao presidente, inclusive, que essa questão fosse discutida com os futuros, não candidatos, mas a futura equipe econômica dos 2 candidatos. Não sei se vai ser aceito, mas temos que analisar com a equipe econômica, primeiro, do governo, para ver se é suportável. Segundo, para ver a comparação deste salário com o setor privado. Se tiver muita discrepância, eu acho que tem que ser repensado. A área econômica do governo está reunida agora no Ministério do Planejamento para analisar o impacto do reajuste dos funcionários públicos no orçamento da União. A ministra do Trabalho, Doroteia Werneck, disse hoje no programa Bom Dia Brasil que a edição das medidas provisórias deveria ter sido feita ontem, mas foi suspensa por 24 horas para o governo analisar o impacto do reajuste no orçamento. Ela explicou também por que o governo está editando hoje uma segunda medida provisória. Ela incorpora grande parte daquelas emendas que foram apresentadas na votação de ontem sobre a própria medida provisória 106. E dá um acerto, né, em alguns casos, mais um avanço no nosso entendimento, dentro dessa busca de uma padronização e de uma transparência da remuneração do servidor público. Ou seja, aquelas categorias que têm sua carreira já estruturada vão ter agora uma tabela já incorporando gratificações e padronizada. Para aquelas categorias nós vamos ter claramente a referência de qual maior salário, menor salário, pessoal de nível superior e nível médio. Então é extremamente importante esse caminho que foi tomado e essa medida que sai hoje acerta também essa parcela das chamadas carreiras já estruturadas. Um avião monomotor faz um pouso forçado na marginal do Rio Tietê, na zona norte de São Paulo. Ninguém ficou ferido. O César era pilotado por
Andréas Gierberger, piloto há 11 anos, ele vem várias vezes por mês a São Paulo. Gierberger estava sozinho quando houve a pane no motor, que é submetido a uma revisão a cada 100 horas de voo. O César vinha da fazenda Limoeiro, cidade de Dois Córregos, a 260 quilômetros de São Paulo, e deveria pousar no Campo de Marte, zona norte da cidade. Mas a 2 quilômetros da pista de pouso, houve uma pane no motor. E o piloto teve, então, que encontrar um lugar para pousar aqui na Marginal, bem na hora do rush. A sorte do piloto foi um caminhoneiro que, percebendo o acidente que iria acontecer, parou o trânsito da Marginal. O avião bateu a asa direita num poste de sinalização e a asa esquerda neste caminhão, parando logo em seguida. Na hora, não penso em nada, só penso em ajeitar o avião de forma tal que não prejudique ninguém junto com o fluxo do tráfego. Se a Marginal não tivesse com tantos veículos, não teria acontecido absolutamente nada. A Polícia do Rio vai pedir a prisão preventiva de Paulo Sérgio Molo Fonseca, principal acusado da morte do empresário José Carlos Nogueira Diniz Filho. Só que o pedido de prisão não é por causa deste crime. Paulo Sérgio está sendo acusado também de participar de um grupo de extermínio. A polícia corre contra o tempo em busca de novas provas. Até agora, só há indícios de que Paulo Sérgio Fonseca participou do assassinato do empresário José Carlos Nogueira Diniz Filho. Indícios não convencem nenhum juiz a decretar uma prisão preventiva. De concreto, a polícia tem um reconhecimento de um segurança de um restaurante, onde o empresário jantava na noite do crime. O segurança disse que viu Paulo Sérgio na porta do restaurante e disse que viu quando Paulo Sérgio entrou no carro dos pistoleiros. A polícia tem também um laudo da perícia que diz que no carro de Paulo Sérgio, o Opala idêntico ao dos assassinos, tinha pólvora do lado de fora e de dentro da porta. Há uma outra expectativa da polícia para pedir a prisão preventiva. A de que Paulo Sérgio participava de um grupo de extermínio e de uma quadrilha de roubo de carro e contrabando de armas. Esta manhã houve uma reunião aqui, na Secretaria de Polícia Civil, para tratar do caso. E à tarde a polícia vai pedir à Justiça a prisão preventiva do principal suspeito do crime do empresário. 3 apostadores, um de Fortaleza, um de Curitiba e outro de São Paulo, acertam a quina da lote. Cada um vai receber 2 milhões de cruzados novos. Os números sorteados foram 8, 33, 39, 76 e 94. A seguir, os 2 candidatos à sucessão ganham adesões para o segundo turno. No agreste pernambucano, índios com título de eleitor podem não votar por causa de rituais religiosos. Sério, Natal com charme e shopping. diabetes ganhou um novo aliado contra dor e traumas, o VitaJet 100. Ele é um injetor de insulina a jato sem agulha, tão avançado, mas tão avançado, que permite autoaplicação até para uma criança. VitaJet 100, a insulina sem agulha nem dor. Ligue 270-5747. A próxima... Novo Comfort. Maciez gostosa de sentir. Mais cremoso e com um novo perfume que fica mais tempo na roupa. Novo Comfort com um novo perfume. Maciez perfumada por muito mais tempo. O candidato
candidato do PRN, Fernando Collor, visita hoje 7 cidades do interior de São Paulo. Jundiaí, Salto, Itu, Botucatu, Lençóis Paulistas, Bauru e São José do Rio Preto. O candidato faz rápidos comícios e recebe adesões em todas as cidades. Antes da viagem para São Paulo, Collor de Mello recebe adesão do tricampeão mundial de futebol, Carlos Alberto Torres. O ex-jogador é vereador pelo PDT do Rio. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe oficialmente o apoio do senador Mário Covas. O apoio do senador e da direção do PSDB foi decidido agora há pouco numa reunião em São Paulo. O ex-candidato Mário Covas foi o primeiro a chegar. Na entrada, ele reafirmou o apoio do PSDB a Luiz Inácio Lula da Silva, mas disse que a participação dele nos comícios do PT ainda não estava decidida. O candidato do Partido dos Trabalhadores chegou logo em seguida, abraçou Mário Covas e depois se reuniu com os líderes dos dois partidos. Depois de 1 hora de conversa, o ex-candidato do PSDB, Mário Covas, declarou oficialmente o seu apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, mas o senador lembrou que esse apoio não significa uma adesão obrigatória dos tucanos ao programa da Frente Brasil Popular. O PSDB, segundo ele, vai continuar defendendo os seus princípios que foram apresentados durante a campanha do primeiro turno. Sobre a participação dele nos comícios do candidato do PT, o senador Mário Covas disse que isso vai ser acertado entre as direções dos dois partidos. Eu estou declarando à nação que o PSDB apoia a candidatura do Lula. E o fará de outras maneiras. Simplesmente, eu acho que as manifestações de natureza eleitoral, essas serão combinadas entre as direções do partido. O PT vai ter dificuldades para montar um ministério. Carlos Monforte. O momento, tanto para o PRN como para o PT, é de muita ansiedade. Os partidos não veem a hora de chegar dia 17 e resolver esta eleição de uma vez por todas. Mas tanto num quanto no outro grupo, já há pessoas olhando mais à frente, depois do dia 17, quando então será formado um novo governo. Para o PRN, talvez a coisa seja mais simples, porque não tem grandes alianças e os nomes poderão sair mais fácil. No PT, a história é diferente. A equipe econômica desenha uma reforma administrativa mais tímida do que a do PRN e ninguém ousa arriscar nomes para os ministérios que deverão continuar como estão. Lula prega o fortalecimento do Estado. A questão de 15 dias foi divulgada uma lista com 280 nomes que poderão fazer parte do governo. E pela extensão da lista, pode-se perceber a dificuldade da escolha, já que se tem pouco mais de 20 ministérios. Mas é inegável que nomes como o do professor Paulo Freire, o do agrônomo José Gomes da Silva e o do economista Luiz Mercadante, a cabeça econômica do PT, devem estar entre os ministeriáveis. Não será uma decisão fácil. Lula tem a última palavra, mas ela antes vai ser discutida na executiva do PT, no âmbito da Frente Popular e entre os que estão fazendo aliança hoje, embora os aliados neguem interesse em participar do governo. Não vai ser fácil montar um ministério se Lula chegar lá. Mas também não foi fácil chegar até aqui, como nada é fácil quando a essência de tudo não para na conversa política. Ela está bem guardada no fundinho de cada urna. Uma cerimônia religiosa pode atrapalhar 2.000 eleitores no agreste de Pernambuco. São os índios Funiô, que vivem numa aldeia no município de Águas Belas. Aqui vivem 4.000 índios. 2.000 deles têm título de eleitor, apesar de não ser obrigatório por lei. Nesta época do ano, boa parte dos Funiô deixa a aldeia e se recolhe numa área reservada no meio da Caatinga, onde é proibida a entrada do homem branco. É o Ouricuri, um lugar sagrado, onde os índios passam 3 meses envolvidos em rituais religiosos. Só mesmo um motivo muito especial é capaz de justificar a saída do Ouricuri, como o desejo de votar para presidente. Os índios não falam em candidato ou partido. Eles querem escolher um nome preocupado com as causas indígenas, a posse da terra, saúde, educação e a própria sobrevivência deles. Tem aquele prazer de votar, principalmente para presidente, né? Que é uma coisa que ninguém nunca conseguiu. É uma coisa inédita aqui no Brasil. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que vai dar, né? E agora a situação do mercado financeiro nesta quinta-feira, 7 de dezembro. No câmbio oficial, $1 está sendo vendido por 8 cruzados dos novos de 11 centavos. No mercado paralelo, o dólar subiu para 16 cruzados novos. A diferença entre o oficial e o paralelo é de 97,4%. No mercado aberto, a taxa do overnight está em 67,5% ao mês. Na Bolsa Mercantil de Futuros, o ouro abriu em 205 cruzados novos o grama. Na Bolsa de Valores do Rio, o índice é de mais 1,8%. O volume negociado até o meio-dia foi de 31.155.000 cruzados novos. Em São Paulo, o índice é de mais 2,9%. E o volume negociado até o meio-dia foi de 120.583.000 cruzados novos.
O BTN Fiscal, bônus do Tesouro Nacional, vale hoje 7 cruzados novos, 0,6559. Uma nova descoberta da ciência pode contribuir para a purificação da água das cidades. A pesquisa foi feita por professores argentinos na Universidade do Maringá, no norte do Paraná. Eles usaram um produto extraído do cactus para melhorar a qualidade da água. Dá o maracujá, por favor, meu. Dá outro maracujá, rapidinho. Só um do maracujá. Prontinho. Olha o maracujá, um capricho saindo. Maracujá prontinho. Obrigado. Viveu de melão? Solta o de melão. Melão não tem, meu. Melão não tem. Melão? Não tem melão? Não. Melão não tem. Ó, o melão aqui, será? É que esse melão não tá maduro. Não vale abacaxi? Chegou o Tamba, um pomar prontinho para beber. Natal no Hipermóveis Mesbla. Tudo em 3 vezes sem acréscimo ou com 40% à vista. Veja só. Dormitório modulado, 2 portas, 650. 4 portas, 800. Dormitório em pinos, guarda-roupa, 8 portas, 2.990. 6 portas, 2.360. Cama de casal, 1.290. Feliz móvel novo. Hipermóveis Mesbla. Visite as novas lojas Niterói e Madureira. Conta remunerada é a última moda do mercado financeiro. Mas no Crédito Real, isso não é novidade. Mesmo no tempo que não havia inflação, o Crédito Real já acreditava juros na conta dos clientes. A diferença é que hoje, a correção de saldos é feita por computadores. Como você vê, o Crédito Real continua fazendo melhor para você. Só mudou o estilo. Conta remunerada Crédito Real. Todo dia, um novo lançamento na sua conta. Quem sustenta toda essa energia? Sustagem. Sustenta e alimenta todos os dias. Um homem mascarado e armado com um fuzil semiautomático invade uma sala de aula da Universidade de Montreal, no Canadá, e mata 14 mulheres. Mais de 50 policiais foram chamados para conter o franco-atirador, mas chegaram tarde demais. As estudantes foram surpreendidas pelo pistoleiro e nem tiveram tempo de reagir. 15 mulheres ficaram feridas. 4 estão em estado crítico. O franco-atirador, ainda não identificado, se matou. O parlamento da Lituânia, uma das repúblicas soviéticas do Báltico, aprova o multipartidarismo e acaba com a soberania do Partido Comunista no poder. A medida foi aprovada por ampla maioria, mas deve sofrer uma forte oposição do líder soviético Mikhail Gorbachev. A Lituânia é a primeira república soviética a aprovar o multipartidarismo. Os soldados rebeldes das Filipinas abandonam o bairro financeiro de Manila, que ocupavam há uma semana, e voltam aos quartéis. O fim da rebelião foi negociado pelo brigadeiro Arturo Enrile, mas os termos do acordo não foram divulgados. Os 400 rebeldes que ocupavam o bairro de Makati marcharam pelas ruas de Manila e voltaram aos quartéis cantando hinos militares. No caminho foram cumprimentados por civis. Todo mundo esperava Milão, mas a seleção brasileira vai jogar a primeira fase da Copa da Itália na cidade de Turim. A FIFA fez hoje em Roma a indicação dos cabeças de chave da Copa. O Brasil ficou no grupo C. Veja quem são os outros cabeças de chave. A Itália, dona da casa, é cabeça do grupo A, que terá sedes em Roma e Florença. No grupo B está a Argentina, atual campeã, e vai ter jogos em Nápoles e Bari. O grupo C do Brasil terá jogos em Turim e Gênova. O grupo D terá como cabeça a Alemanha Ocidental. Os jogos serão em Milão e Bolonha. No grupo F ficou a Bélgica. Os jogos vão ser em Verona e Udine. E no grupo F, a cabeça será a Inglaterra, com jogos em Cagliari e Palermo. A cidade de Turim fica no norte da Itália, a 580 quilômetros de Roma. Turim é um centro industrial muito desenvolvido, com cerca de 1 milhão de habitantes. Um novo estádio para 70 mil torcedores está sendo construído especialmente para a Copa do Mundo. A estreia do Brasil já está marcada. Vai ser no dia 10 de junho, um domingo, às 4 da tarde, horário brasileiro. Os outros jogos da seleção na primeira fase vão ser nos dias 16 de junho, sábado ao meio-dia, e no dia 20, uma quarta-feira, às 4 da tarde. Boa tarde. Boa tarde, nós nos vemos amanhã.
ZYB 511, Rede Globo Rio, logo mais, 8 da noite, Jornal Nacional. LP Superstars é imperdível em disco de fita som livre. ...89, a Globo pega pra valer. Oferecimento Tomato da Arisco. Tomato tem 1,5 kg de tomates.